Nós vamos ler, irmãos, a palavra que Deus nos aponta no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo de número 3. De 1 Reis, a partir do versículo 16. Glórias a Deus. 3 de 1 Reis, a partir do versículo 16. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite e me tirou ao meu filho do meu lado. Dormindo a tua serva, eu deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho morto. Porém esta não, esta disse: Não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho morto. E esta outra diz: Não, por certo o morto é teu filho, e meu filho vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho. E disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu, nem meu seja. Dividi-o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Até aqui, irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Glória ao teu santo nome. Glórias a Deus. Irmãos, essa história aconteceu no tempo que Salomão era rei. Deus deu a graça dele vir a reinar após a morte de seu pai. E seu pai foi um caro servo de Deus que procurou reinar também com muita justiça e humildade. Então, nessas virtudes, Salomão foi vendo com o pai a maneira que ele reinava e a maneira que ele consultava a Deus, porque sempre Davi, se nós olharmos, irmãos, no livro de Salmos, tem muitos salmos que Deus deu a graça de Davi fazer, louvando ao Senhor, lamentando a sua miséria. E o bonito, irmãos, que ele declarava isso, a miséria dele, a pobreza dele, como ele se considerava um verme na presença de Deus. E ele era um rei, irmãos, mas ele não se preocupava com a sua imagem perante os outros,
mas o desejo e a preocupação dele era da imagem dele com Deus. Bendito é o nome do Senhor. E, irmãos, bem-aventurado seremos nós, se sempre nós preocuparmos como está a nossa imagem com o Senhor, o jeito que ela está. E muitas das vezes, irmãos, para o Senhor nos abençoar na nossa vida, nós precisamos falar um pouquinho do Senhor, das nossas misérias, para que Deus possa nos enriquecer. Porque se nós nos apresentarmos sempre a Deus como ricos, então dá a entender que nós não temos necessidade de nada. E então não precisa do auxílio do Senhor. Mas quando nós nos apresentamos a Deus em humildade e em necessidade, reconhecendo a nossa miséria, aí entra a justificação de Deus e a benção de Deus que nos enriquece dia após dia. Os irmãos podem lembrar que muitos andaram com o Senhor Jesus, encontraram eles, mas nem todos viram os milagres do Senhor. Até mesmo o rei, irmãos, o rei queria que o Senhor fizesse algum milagre, alguma obra quando prenderam o Senhor, e o Senhor nem falar com ele falou. E ele dizia ainda: você não justifica? Eu tenho poder para te prender, para te soltar, para te mandar matar, você não vai falar nada. E ele dizia: nenhum poder foi dado a ti, se não fosse do alto você recebesse, você não estava nessa condição. E, irmãos, em tudo o Senhor se mostrava para uns, porque chegavam aqueles que diziam: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor olhava para aqueles. Às vezes alguém em volta dizia: para de importunar o mestre, para de gritar. E o Senhor até deixava alguma situação acontecer, se passava como estava distante, para ver quanto que ele ia ficar gritando. Deixava às vezes alguém mandar ele se calar, como se não estivesse ouvindo nada, só para ver a insistência dele, clamar a miséria dele. E ele clamava: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E de repente, quando todo mundo achava que não ia dar atenção, que não ia ver, o Senhor parava e falava: traz ele aqui. Glórias a Deus. Sabe, irmãos, pela comunhão da palavra, às vezes Deus permite situações na nossa vida, vozes contrárias, até algumas pessoas que nos desincentiva a nós aclamar a misericórdia de Deus, porque parece que Deus não está nos ouvindo. Irmãos, vê como a palavra de Deus é santa, vem casando com o conselho que Deus deu no começo da oração. Mas, irmãos, o Senhor às vezes permite certas coisas para ver a insistência do nosso coração e o reconhecimento da nossa miséria e da nossa necessidade, que Deus faz uma obra na nossa vida. E o Senhor permite. E quando eles viram, irmãos, porque quando Deus faz uma obra, justifica e fica à amostra. Aquele homem, ele era cego e era desprezado, e parece que ninguém ia dar atenção para ele, que nem mesmo o Senhor Jesus ia dar. Mas quando ele perguntou: o que você quer que eu faça? Ele falou: eu quero ver. E o Senhor, poucas palavras, disse: então veja, bendito é o nome do Senhor. Todos viram aquele homem que era cego. Antes de conversar com o mestre era cego. Antes de falar com o mestre era necessitado. Antes de falar com o mestre gritava e ninguém ouvia. Mas depois que ele falou com o mestre, que o Senhor o respondeu e o atendeu, virou outra situação. Ele já podia falar: eu não via o Senhor, mas agora eu vi. Eu falei com ele, eu ouvi a voz dele. Ele fez um milagre em mim. Bendito é o nome do Senhor. E, irmãos, este milagre tão grande que Deus fez no reinado de Salomão com tanta sabedoria, porque isto foi um milagre de Deus, irmãos, porque o Senhor precisava mostrar suas virtudes, e o Senhor é aquele que se apraze e se alegra em mostrar suas virtudes no povo, no rei, no ministério. O Senhor, ele faz, irmãos, a sua obra e ele quer que ela fique manifesta em cada um. Então, irmãos, no tempo de Davi, por exemplo, que era o seu pai, quando Davi dispôs-se a pelejar contra o gigante Golias, irmãos, ele foi em o seu caminho, como os irmãos conhecem, enfrentar o gigante só com as pedras na mão, ali no seu borná, a sua funda na mão.
e foi encontrar aquele gigante grande, mas o povo ficou olhando aquela situação. O povo ficou analisando. Um moço enfrentar um gigante vai destruir ele, não tem a menor condição. E aí os irmãos vejam as situações que Deus permite. Tinha que se encontrar esses dois. Então, no tempo de encontro do Davi com Golias e Golias com Davi, veio as palavras. Então, até que se encontrassem, o povo olhando aquilo, veio então a aflição no coração do povo, mas o povo ficou olhando e o gigante começou a falar: você vem a mim com pedras, com um varapau, você está pensando que é algum cachorro que você vai enfrentar, que é algum animal? Eu vou fazer o seguinte, eu vou matar você e eu vou dar a tua carne para os animais, para as bestas fera. E os irmãos vejam como que o povo foi olhando essa afronta. E Davi foi na humildade encontrar a sua dificuldade, a sua luta. E Davi disse assim: sabe, você vem aqui lutar contra mim com espada, com escudo, mas eu estou indo lutar contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E foi indo, irmãos, e eles foram se encontrar. E Deus deu a graça que houve uma frase tão bonita que Davi disse, e o povo ouviu, que ele falou assim: sabe o que acontece? Essa guerra não se vence com espada e nem com lutas, porque o Senhor é o Senhor da guerra. E foi enfrentar o gigante. E com uma pedra, o gigante caiu e todos viram. Do mesmo jeito que o povo inimigo viu as afrontas e a seriedade de Davi e a profecia na boca dele, porque ali saiu uma profecia, que aquela guerra não se venceria com espada, mas que o Senhor da guerra venceria aquela guerra. E saiu aquela profecia, e o povo de Israel vendo, e o povo contrário também vendo. Daqui a pouco, após a profecia, Davi pegou a sua pedra na comunhão, lançou ela no gigante, e caiu o gigante na frente dos inimigos e do povo de Deus, e Deus deu a vitória, como os irmãos conhecem. Salomão, quando ele foi, irmãos, separado para essa obra, ungido para ser rei, ele lembrava do seu pai, os conselhos que seu pai deu mesmo depois de velho. E Salomão lembrou disso. E ele ofertou tanta oferta para o Senhor e falou assim: Senhor, eu sou rei do teu povo e eu quero te fazer um pedido. Me dá a sabedoria para mim saber entrar e sair no meio do teu povo. Ele clamou aquilo, irmãos, com um coração sincero, e fez esse pedido. E diz a palavra que isso agradou a Deus. E Deus falou: olha, eu me agradei porque você não pediu a morte dos teus adversários, você não pediu riqueza, você pediu sabedoria para saber lidar com o meu povo. Eu vou te dar muito mais do que isso. E veio as promessas de Deus sobre Salomão. E a sabedoria de Deus que Deus colocou sobre Salomão, os irmãos vejam que no final fala esse texto, que ele é muito importante. Quando Deus manifestou a sabedoria em Salomão, o povo viu e diz assim: e todo o Israel, quer dizer, a notícia correu para todo mundo, não ficou só num ou só em outro, porque quando Deus faz uma obra, e quando Deus quer revelar uma coisa, Ele revela a todo o seu povo. Bendito é o nome do Senhor. E na comunhão da Santa Palavra, Deus manda anunciar que o que Ele vai fazer entre nós, todo o povo saberá, porque grandes coisas Deus resolveu fazer entre nós. Bendito é o nome do Senhor. Porque a sabedoria que manifestou neste homem, irmãos, não era da terra, ninguém conhecia essa sabedoria. Ninguém imaginava que um homem poderia portar tanto dom de sabedoria, porque até mesmo quando o comentário, isto aqui, este feito, o Israel ficou sabendo, mas a sabedoria que Deus deu para ele saiu dos termos de Israel e foi ao Egito e foi aos confins do mundo. E quando veio a rainha, glória ao nome do Senhor, que ela chegou e que ela começou a olhar o jeito que o rei se andava, o jeito que ele falava, o jeito que os servos se assentavam, o jeito que os servos serviam, o jeito que era o reinado, ela mesmo confessou:
O que eu ouvi foi pouco, eu estou vendo muito mais do que eu ouvi. Bendito é o nome do Senhor. E irmãos, o que o Senhor faz entre nós é perfeito. Por isso hoje, na comunhão da palavra, Deus manda anunciar. Vamos pedir a Deus as virtudes e os dons de Deus. E não pedimos com dúvida, pedimos com fé. Porque quem pede com dúvida não recebe, mas quem pede com fé recebe e prova das virtudes do Senhor. E nessa situação tão difícil, irmãos, os irmãos imaginam, não tinha como provar, não tinha DNA para fazer, naquele tempo como que ia provar? Morava só 2 mulheres numa casa, então não tinha testemunha para falar, não tinha como acontecer. O Senhor permitiu que para manifestar o dom que estava dentro dele, para que o povo provasse, glória ao nome do Senhor, do dom que estava nele, e que ele mesmo provasse do próprio dom, porque a resposta foi na hora, irmãos, que Deus deu. Bendito é o nome do Senhor. Ele ficou ali sentado ouvindo, e aí a situação se chegou. Aqui tem um menino vivo, e uma dizia, esse é meu filho. E a outra mulher dizia, esse é meu filho. E o menino está vivo aqui, eu sou a mãe. E a outra, eu sou a mãe. Mas conta, como que foi a história? Tinha alguém junto? Não tinha. Nós morávamos sozinha na casa. Nós estávamos dormindo e morreu a criança. Foi ela que dormiu em cima. E a outra dizia, não, o menino é meu. E ele, se ele consultasse na sua razão, aonde que ele ia encontrar a resposta? Não tinha testemunha, ninguém viu, não tinha ciência para comprovar pelo exame de DNA, porque hoje tem, irmãos, mas naquele tempo não tinha nada da terra para ofertar, nem sequer uma testemunha. Então vem uma situação difícil, mas graças a Deus que ela bateu em Salomão, bateu num homem. Mas aquele homem tinha o dom de Deus, bateu no dom de Deus. Ele ficou em comunhão e falou, e agora, Senhor, o que eu vou fazer aqui? Olha a situação. E se Salomão não achasse uma situação, era como aquele gigante que afrontava o povo de Israel, irmãos, que se levantava e amaldiçoava o Deus, e envergonhava o povo, e dizia, ninguém vai vir lutar contra mim. Mas o Senhor preparou um homenzinho simples, um mancebo, para derrubar aquele gigante. E nessa situação aqui foi a mesma coisa. O povo ficou olhando, e os homens ficaram olhando, e agora? Será que o nosso rei vai ter sabedoria para julgar? Ele foi um rei ungido por Deus. Deus que escolheu esse homem. Bendito é o nome do Senhor. E agora, será que vai manifestar a resposta? E o povo ficou esperando ver o dom de Deus, porque ele era um servo de Deus, um rei ordenado por Deus, e se ele não desse resposta, ia ficar envergonhado a unção, ia ficar envergonhado o povo. Numa situação, e essa situação era uma situação difícil, porque não vinha de uma coisa boa. Diz a palavra que elas eram 2 mulheres prostitutas, e aí o adversário entrou nessa situação e aproveitou e trouxe, e no seu ser ele dizia, agora eu vou envergonhar esse povo. Esse rei vai ficar sem resposta, o povo vai ficar envergonhado e a criança vai ficar nessa situação. Mas, irmãos, pode se levantar o inimigo, pode se levantar todas as coisas. Quando bate no dom de Deus, cai por terra. Bendito é o nome do Senhor. Então Salomão ouviu a situação e todo mundo ficou olhando para ele. E agora o que faz? E Salomão falou, me dá uma espada. Bendito é o nome do Senhor, porque esta foi a guia do Senhor nele. Por isso, irmãos, quando Deus traz no coração para nós fazer uma coisa, quando consultamos, pegamos o que Deus manda. Se o Senhor falar, vai em frente, que o Senhor vai te abençoar. Se o Senhor falar, fica, espera um pouquinho, fica e espera que o Senhor vai te abençoar, porque a benção não está em quem anda muito e não está em quem fica esperando. A benção está quando a gente faz aquilo que Deus ordena para nós fazer. E Salomão, então, o Senhor falou, pega a espada. Ele falou, então me dá uma espada, bendito é o nome do Senhor, que agora nós vamos resolver essa situação. Pega a criança, nós vamos cortar essa criança no meio, e já que vocês têm então essa dúvida, em que uma fala que o filho é uma, de outra, nós vamos acabar com essa briga agora. Nós corta a criança no meio, metade é para você e metade é para você, e pronto, está resolvido. Irmãos, por certo, quando o povo ouviu aquilo, se conturbaram. Meu Deus do céu, o rei vai fazer uma atitude dessa?
cortar uma criança no meio? O que está acontecendo? Não entenderam. Porque a obra de Deus, irmãos, ela é muito santa e às vezes precisa o tempo declarar um entendimento de um milagre. Então, quando ele falou, me dá a espada, vamos cortar a criança, já houve ali algum alvoroço. Por certo, houve muitas perguntas, onde já se viu o rei matar uma criança? A criança não tem nada a ver com isso. E ele vai matar, e ele levantou e pode cortar. Corta a criança no meio, dá metade para cada um. Já na hora que levantou essa situação, a mãe já começou a falar, não corta essa criança no meio, não. Eu fico sem ela, leva ela embora, eu fico sem. E a outra já dizia, não, pode cortar. Corta mesmo, me dá um pedaço e dá um pedaço para ela, e aí vai ficar tudo certo mesmo. E Salomão já começou a ver o dom de Deus manifestando nele. Ele começou a entender a resposta do porquê pegar a espada. Bendito é o nome do Senhor. Sabe, irmãos, às vezes a gente não entende. Quando o Senhor fala, fica um pouquinho, se resguarda, fica na oração. Tá bom, Senhor, mas parece que é loucura. Eu precisava fazer alguma coisa, mas o Senhor está mandando você esperar e ficar na comunhão da oração. É porque ali está a resposta. Daqui a pouco você vê a obra de Deus e vai dizer, eu entendi por que eu tinha que orar. Eu entendi por que eu tive que passar por esse caminho. Parecia um caminho de loucura, um caminho de dificuldade, mas era ali, irmão, que estava a vitória do Senhor. Então, quando Salomão falou isso, aqui tinha um mau intento. Por isso, irmãos, o Senhor Jesus falou algo muito certo. Ele disse assim, sabe como que vocês vão conhecer os bons pastores? Pelos frutos, pelas obras. As obras declaram quem são os bons pastores. As obras declaram, os frutos declaram, irmãos. Aqui cumpriu isso. A que queria a morte, declarou a morte. E a que amava o filho, falava, não, eu prefiro ficar sem ele, mas saber que o meu filhinho está vivo. Glória a Jesus. Irmãos, as coisas se declaram. E o Senhor Jesus disse uma frase muito forte. Toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. O que é de Deus, irmãos, é de Deus. E declara o seu fruto. Mas aquilo que não é de Deus, ainda que foi colocado, o Senhor vai arrancando e vai tirando. Porque a planta que o Pai não plantou, ela é arrancada. Vieram tentar plantar uma planta no meio de Israel. A planta da dúvida, da vergonha. Agora nós vamos plantar isso aqui. Nós vamos plantar uma vergonha no rei. E vieram e trouxeram um assunto que não tinha sabedoria na terra para resolver. Mas aquela planta não podia ficar plantada ali. O povo tinha que ver. Veio a sabedoria de Deus, arrancou aquela planta e jogou para fora envergonhado. Ele falou, tá vendo ela? Ela quer o menino morto. Ela não é a mãe, porque a mãe quer o filho vivo. Pega, dá para a mãe. Não houve reprovação. Todos se alegraram. O nosso rei foi ordenado por Deus. É um homem que Deus escolheu. Aqui fala a palavra. Todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, nesta comunhão da palavra, é o que o Senhor está trazendo para nós. Que aquilo que é dele, ele vai colocar para fora em nós. Bendito é o nome do Senhor. Mas o Senhor pede para nós, irmãos, vamos consultar ao Senhor. Vamos fazer o que o Senhor pede para nós fazer. Porque é loucura para muitos. Pode ser até loucura para nós. Mas nós fazendo aquilo que Deus manda fazer, o resultado vai aparecer. Como mesmo o apóstolo Paulo dizia, a mensagem da cruz é loucura para os gregos. Mas para nós não. É a justificação nossa. O nosso mestre, ele morreu crucificado. Mas ele morreu para pagar os nossos pecados. E ele não está mais crucificado e não está morto. Ele ressuscitou. É loucura para eles. Mas para nós não é loucura. É a sabedoria de Deus. Bendito é o nome do Senhor. E, irmãos, o Senhor traz bem claro. Pode ficar na comunhão.
e dobra a comunhão pedindo ao Senhor aquilo que você precisa. Porque Salomão fez muito sacrifício e pediu ao Senhor sabedoria e Deus deu. E o Senhor tem visto o seu povo. Quantos hinos nós temos cantado, quantas orações nós temos feito, quantos pratos que vieram para nós e nós sabemos que era pecaminoso, nós colocamos de lado. E isso tem chegado diante da presença de Deus como sacrifício vivo. Bendito é o nome do Senhor. Como diz a palavra que aconselha a nós pelo Espírito Santo, apresenta o vosso corpo como sacrifício vivo e a sua vida um culto racional diante de Deus. E Deus está vendo a vida de muitos irmãos que têm sido como louvores e sacrifício. E o Senhor manda dizer: peça o que você precisa. Não duvide no teu pedido e aguarde no Senhor. Peça na tua caminhada, no teu jornada. Peça: Senhor, eu preciso. Me aumenta o dom da fé. Me aumenta o dom da comunhão. Irmãos, é a palavra que o Senhor está tocando no coração. Deus quer esticar as suas bênçãos sobre o seu povo. E hoje o Senhor entra na comunhão da palavra nos abençoando. Hoje o Senhor diz para nós: pedimos com confiança, porque o Senhor vai nos atender. E o fruto do atendimento vai se revelar entre nós. Porque entre o povo de Deus, os dons de Deus têm que ser declarados. Bendito é o nome do Senhor. Tem que ser mostrado. Porque diz a palavra: quando vos ajuntais, um tem cântico, outro tem doutrina, outro tem língua, outro tem profecia, outro tem sonho. Então, irmão, se nós não tiver nada, quando nós se ajunta, não tem nada para dar. Mas em nome do Senhor Jesus, é a comunhão da palavra, irmãos. Deus sabe que o Senhor revelou esta palavra. Então, quando nós nos ajunta, o povo de Deus tem que ter isso. E o inimigo vem tentando plantar uma planta que não pode ser plantada no meio do povo. E se ajunta, às vezes não tem sonho, não tem visão, às vezes não tem nem vontade de cantar e de pedir hino. Mas na comunhão da santa palavra, hoje Deus levanta a sabedoria na revelação e manda dizer: é essa planta. Quando vos ajuntais, um tem sonho, tem doutrina, tem revelação. Então vai se cumprir entre nós no nome do Senhor Jesus. Porque hoje o Senhor está mandando a palavra da sabedoria. O que revelou-se em Salomão foi para o bem do povo e o povo viu. Deus dá em nós a sabedoria de Deus nesse povo. Quando nós nos ajuntarmos, nós vamos ver a Deus entre nós, a dons entre nós, a manifestação do Espírito entre nós. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, o que Deus vai fazer será tão grande que até a condição material o Senhor vai tomar, e Ele vai levantar o que Ele se propôs e levantar no Reino Unido, que tem dificuldade material e se segura e não quer, mas o que o homem não quer e o adversário não quer, o Senhor construirá entre nós, e nós vamos ver os pontos levantados por Deus, e o povo vai dizer: é verdade, Deus está entre nós, e nós estamos vendo a manifestação das promessas do Senhor. Irmãos, é a palavra do Senhor. O Senhor vai construir espiritual e material, e nós vamos poder tocar, pegar. Bendito é o nome do Senhor. O que estava em Davi era tão bonito, um sonho de construir o templo, mas ele não podia construir, porque não era missão com ele, não era obra com ele. Então ele deu os materiais, guardou muita coisa, mas não podia construir. Bendito é o nome do Senhor. Mas quando chegou o tempo de Salomão, ele começou a construir, o povo foi vendo e Deus foi tomando os corações. E irmãos, o que era sonho, que se falava entre Davi, no tempo de Davi, um sonho, daqui a pouco se concretizou em Salomão. O povo olhava o templo, nossa, que lindo, falava que ia ser bonito, mas olha que guia que Deus deu, olha os detalhes, as cortinas, lá não pode entrar, é o santuário dos santos, olha que coisa mais maravilhosa. Nós só ouvia dizer, mas agora nós estamos vendo. Bendito é o nome do Senhor. Olha a guia que Deus deu. Irmãos, quanta coisa que nós já ouvimos, quantas promessas que
Deus fez. E o Senhor hoje está anunciando, está chegando o tempo agora, que nós vamos poder falar, tá vendo? Olha o jeito que Deus falou que ia fazer, está aqui agora, olha. Olha o detalhe que Deus colocou. Bendito é o nome do Senhor. E nós mesmos vamos falar o que a rainha falou. Eu ouvi as promessas, eu ouvia o que falava daquele rei, eu ouvia como ia ser aquele reinado, mas o que meu olho está vendo agora é muito maior. Irmãos, Deus revela, irmãos, porque esta graça é revelação. Nós vamos falar isso, nossos filhos vão dizer, nós ouvia que Deus ia fazer uma obra, mas é muito maior do que nós ouvia o que Deus fez entre nós. Isto é o que Deus faz entre o seu povo. De tempo em tempo, a sua vontade, Ele visita o povo e coloca um cântico de vitória. E hoje o Senhor se compraz em prometer para nós. Está chegando um tempo agora que eu colocarei um cântico de vitória na vossa boca. Santo é o nome do Senhor. Houve muita lamentação, houve muito choro, glória ao Senhor Jesus. Houve muito jejum, muita gente se vestiu de saco, glória ao Senhor, sofreram, mas agora o Senhor manda dizer, eis que eu trocarei vestes e colocarei canções, que o que era canto de lamentação se tornará em cântico de vitória, viu? Te diz o Senhor, eu te encontro nos teus pensamentos. Quantas vezes tu chorava e lamentava e dizia, Senhor, o que vai ser de tudo isto? Hoje o Senhor te fala, tá percebendo que eu estou mudando as canções? Bendito é o nome do Senhor. Antigamente tu não vias muito espaço, mas hoje já pode começar a declarar, eu já ouvi promessas, eu estou sentindo que o Senhor está abrindo as portas, glória ao Senhor. Irmãos, e não começou de fora para dentro. Salomão não foi levantado para rei e já veio o templo, não. Começou aqui dentro primeiro. Senhor, me dá sabedoria. Tá bom, Salomão. Então eu vou plantar a sabedoria dentro de você. Você já recebeu ela agora. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, começou aqui dentro. E você está sentindo o que Deus está fazendo, está começando no teu coração. Você está sentindo, o Senhor está esquentando a tua alma. Dá vontade de falar em língua. Dá vontade de dar glória. Está cumprindo a palavra. Quando vos ajuntais, uns têm línguas, outros têm cântico. É isso que Deus está fazendo, irmãos. Nos ajuntou. Então agora o Senhor vai tirar os cânticos e vai cumprir a sua palavra. Coisas Deus cumprirá no futuro, mas diz Deus por essa palavra, coisas eu cumpro hoje entre nós. Bendito é o nome do Senhor. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus na oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus, louvado seja. Glória ao nome santo. Glórias ao Senhor Jesus, bendito seja Deus. Aleluia, glórias ao nosso Deus. Aleluia. Santo ao Senhor Jesus, bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, glórias ao nosso Deus. Aleluia. Glórias ao nosso Deus, bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glórias ao nosso Deus, aleluia. Senhor nosso Deus, bom Pai que está no céu, em nome de Jesus Cristo, teu santo, bendito e amado Filho, nós nos encontramos nesse momento com nossos joelhos curvados na face dessa terra, com o nosso coração humilhados diante da tua santa presença, derretidos diante de ti, Senhor, com a tua presença, com a visitação do teu santo e bom Espírito. Senhor, graças nós te damos de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, porque hoje nós nos prostramos diante de ti, hoje viemos na tua casa, Senhor. Nós, Senhor, nos achegamos diante de ti, Senhor, sabendo que se nós tocássemos na tua presença, nas tuas vestes, de ti sairia virtude, Senhor, de ti sairia a resposta para nós. Mas, Pai, nós confessamos de todo o nosso coração que nós estamos saindo surpresos da tua casa, Senhor.
Graças nós damos a Ti pela presença Tua, Senhor, em nossos corações, por ter, Senhor, nos abraçado de uma forma, Senhor, que nos surpreende, Senhor. Graças nós Te damos por ser o Deus único e verdadeiro, sublime, onipotente, onipresente, onisciente. Graças nós damos a Ti, Senhor, porque hoje Tu preparou, Senhor, esse santo serviço de culto sacro diante de Ti, Senhor, e nós elevamos, Senhor, os nossos hinos de louvores ao Senhor, oração de súplicas a Ti. Graças nós Te damos, Senhor, pelos instrumentos que tocaram na Tua presença, as vozes que alçaram em Teu louvor. Senhor, graças Te damos pela santa e iluminada presidência, Senhor, desse santo serviço, pela luz e guia dada ao Teu servo. Graças Te damos pelo Teu Filho no operar, Senhor, da parte técnica, na parte administrativa. Senhor, graças Te damos pelos anúncios, pelos conselhos, pela explanação de todo o serviço, Senhor, pelas obras em que o Senhor tem feito nos cultos presenciais. E hoje, Senhor, nesse culto onde muitos estão limitados para ir à Tua casa, Senhor, presencialmente, muitos ouviram esse santo culto, Senhor, participaram no volante de um carro, de um caminhão, dentro do trem, no trabalho, em casa, Senhor, nos estudos, Senhor, muitos, Senhor, aqui na Inglaterra, no Reino Unido, outros fora daqui, Senhor, mas louvamos e glorificamos a Ti, que assim como a sabedoria, Senhor, em que o Senhor colocou em Salomão, foi proclamada dentro do reino, fora do reino, Senhor, em todo o mundo, Senhor eterno, nós temos a certeza viva que essa palavra não vai ficar, Senhor, somente, Senhor, dentre os domésticos na fé, mas onde tiver uma alma clamando por salvação, pedindo, Senhor, a solução, Senhor, da sua alma, nós temos a certeza que atingirá, já atingiu os corações sedentos por salvação. Senhor Deus, graças Te damos por tudo em que o Senhor preparou nesse santo serviço. Ajuda-nos a Senhor, rejeitar tudo aquilo que é do mundo, Senhor, e nós abrirmos o nosso coração para Ti, Senhor, e nós aceitarmos o Teu querer, Senhor, a Tua vontade nas nossas vidas. Graças Te damos porque Tu não nos deixa confundidos, Senhor. Graças Te damos porque Tu é vida e vida com abundância. Querido Deus, abençoa a semana, Senhor, dos Teus filhos, do Teu povo, Senhor, e aqueles que ainda, Senhor, estão, Senhor, com o coração trancado. Se o Senhor prometeu que é hoje, Senhor, nós estamos aqui confiados que é hoje. Desprenda essas almas, Senhor, em Te servir, Senhor. Se é os dons, Senhor, que precisa nestas almas, derrama, Senhor eterno, como uma enxurrada agora, Senhor, porque não tem como, Senhor, aplacar, Senhor, a Tua presença. Senhor, toque os corações. Nós estamos aqui dando glória e louvor ao Teu santo nome. Por tudo, em tudo, nós somos gratos. Em nome do Teu amado, santo e bendito Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive à Tua destra eternamente. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus.
Glórias ao nosso Senhor. Glória a Jesus. Glórias ao nosso Glória a Jesus. Senhor. Aleluia, Aleluia. Senhor. Glórias Bendito a é teu nome, Senhor. Deus Glória ao seja teu louvado. nome. Amém. Amém.